Então, boa tarde, meu nome é Alex, sou acadêmico do curso de Engenharia Mecânica, campus Alegrete. Minha pesquisa é sobre o capim como precursor do grafeno. O grafeno é um material bidimensional, formado de uma camada plana de átomos de carbono, formado em uma rede hexagonal parecido com o favo de mel. Tem despertado bastante interesse nas pesquisas nas áreas da ciência e da engenharia. Devido às suas propriedades físico-químicas que são excelentes na aplicação elétrica, mecânica, térmica, pode também ser utilizado na modificação de propriedades mecânicas, dispositivos eletrônicos, baterias, células e energia solar, entre outros. O objetivo desse trabalho então, é produzir grafeno de maneira sustentável, de baixo custo, utilizando como fonte de carbono então, a cinza do capim anônimo como agente ativador do reagente químico hidróxido de potássio. Então, os métodos utilizados então, são divididos entre 14 passos. Primeiro passo, o capim anônimo passou a ser lavado em água corrente destilada, tirar todo o excesso de impureza. Segundo passo, pôr para secar uma estufa a uma temperatura de 100 graus por 24 horas. Terceiro passo foi queimar o capim em forno mufla a temperatura de 400 graus e tempo de 90 minutos. Depois de queimado o capim, então, foi depositado a cinza do capim sobre o substrato de silício, usando o método de esfoliação micromecânica. Quinto passo, então, foi a caracterização por espectroscopia Raman, para ter informação qualitativa do carbono contido na cinza. Sexto passo, então, foi misturar a cinza com o hidróxido de potássio, nas proporção de 1/4, ou seja, então, 1 grama de cinza para 4 gramas de hidróxido de potássio. Sétimo passo, então, foi inserir a mistura em um cadinho de alumínio, revestir o cadinho com lã de vidro, para que a amostra não tenha contato com oxigênio, e posto dentro de um cadinho de aço, então, para ficar totalmente fora do contato com o ar. Então, o oitavo passo foi inserir a mistura no forno mufla a temperatura de 850 graus a 90 minutos para se obter o grafeno. O nono passo foi colocar a mistura em um becker com água destilada e pôr para agitar em um agitador magnético a fim de desprender o hidróxido de potássio do grafeno. O décimo passo, então, foi inserir uma bomba de sucção a vácuo para a extração de todo o hidróxido de potássio do grafeno. À medida que eu ia inserindo a água no funil, eu ia medindo o pH para ver se, no momento que ficasse neutro o pH, perceberia-se que não teria mais hidróxido de potássio na mistura. Então, o 12º passo, pôr para secar em uma estufa por 4 horas a 100 graus. 13º passo, a deposição sobre o substrato de silício, pelo método de esfoliação micromecânica. Por fim, então, caracterização por espectroscopia Raman. Então, aqui tem alguns materiais e a sequência de métodos foram feitos. Então, aqui como podemos ver o capim lavado e seco, aplicado no forno. Aqui a cinza bruta saída do forno. Aqui já está medido aqui as 4 gramas de KOH, hidróxido de potássio, 1 grama de cinza moída. Aqui a mistura dos dois, aqui tem que misturar bem para ficar bem homogêneo. Cadinho de aço, cadinho de alumínio. Aqui o agitador magnético e a bomba de sucção. Aqui podemos ver o filtro, como era feito aqui. Eu ia aplicando água aqui antes de secar, eu por encher de novo, até ficaria só o grafeno no filtro. Aqui o comparador de pH, a estufa para secagem, aqui o grafeno já seco, pronto. E aqui a técnica de esfoliação micromecânica, para poder então analisar no ramal. Aqui, como podemos ver o espectro do carbono, então a banda D é devido à desordem dos materiais carbonosos, e a banda G é a ligação de carbono-carbono em materiais carbonosos. Então essa aqui é a cinza antes de misturar com KOH. E aqui foi o ponto em que foi feito o teste no ramal. Então na figura 3 mostra o aparecimento das bandas D, G e 2D na temperatura de 850 graus 90 minutos. A banda D localizada em 1340, sentido na -1, o deslocamento de onda relacionada com o defeito na estrutura cristalina. A banda G está aqui em 1566, é a ligação entre átomos de carbono. E a banda 2D, então, se localiza em 2767, sentido na -1, que mostra a presença do grafeno. E aqui, então, podemos ver na figura aqui a posição. Então, conclusão, então, os resultados desse trabalho mostram que o capim anônimo é um excelente material para produzir grafeno de boa qualidade para futuras aplicações tecnológicas, contribuindo de maneira com o desenvolvimento de inovação tecnológica da região sul. Os agradecimentos, então, ao FAPERGS pela concessão da bolsa e ao Unipampa pelas facilidades experimentais, e também ao professor Dr. Luiz Armas por suas orientações. Obrigado.